Bem, eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Francisco Eduardo. Eu vou dar exatamente esse tema: Mornet e Altuzzo sobre o direito de resistir. Pode passar? Bem, primeiramente, por uma questão até mesmo prática, antes de você falar do direito de resistir, você tem que dar o objeto da resistência, que é, dentro de todas as doutrinas políticas que nós conhecemos, é o tirano ou a tirania. Bem, o termo tirano ocorre a primeira vez dentro da literatura ocidental com Arquíloco, no século VII a.C., quando ele se refere a Giges, que se tornou rei da Lídia. Ele era famoso pela cunhagem de moedas. Ele se tornou rei usurpando o trono do rei anterior. Então, o termo tirano entrou para dentro da história, primeiramente com a ideia de usurpação, de legitimidade. Bem, na República no livro 9, Sócrates vai falar de que o tirano ele cresce em meio a um ambiente permissivo, onde, digamos assim, ele não está afeito a muitas regras. Quer dizer, de certa forma, o tirano é um sujeito moralmente mal formado. Então, ele teria diversos tipos de problemas de caráter moral. Ele diz o seguinte: portanto, vivem toda a sua vida sem ser amigos de ninguém, sempre déspotas ou escravos de outro. A natureza tirânica jamais provará o sabor da liberdade e da verdadeira amizade. Isso faz lembrar claramente de um romance de Robert Graves, escritor britânico, que inclusive se tornou uma minissérie, chamada Eu, Cláudio, ou I, Claudius, que conta de uma forma romanceada a história do imperador Cláudio desde a infância até a sua morte. E um episódio em particular é bastante elucidativo. Cláudio disse para um amigo seu assim, de que o imperador não tem a graça de saber o que as pessoas dele pensam enquanto está vivo, por circunstâncias óbvias. Porque ao mesmo tempo que as pessoas que mais estavam perto do imperador, que era detentor de poderes absolutos, estavam perto também do poder, eram também muitas vezes as pessoas mais interessadas em depor o imperador. Então é o seguinte: o imperador sempre vivia, digamos assim, em certa apreensão, porque os seus amigos eram também as pessoas mais interessadas em removê-lo do trono. É só nos lembrar, por exemplo, do fato de que Lenin se trancava em cofres de banco, com medo que algum tipo de amigo, entre aspas, lhe desse cabo da vida. Pronto. Aristóteles ele é bem mais, digamos assim, ele torna as coisas mais claras. Na sua teoria das formas de governo, ele vai explicar que a tirania é uma forma impura de monarquia. O que quer dizer isso? Que a tirania é uma degeneração do tipo monárquico, que aliás vai ser uma opinião que mais tarde vai ser reformulada por Altuzzo em seu livro chamado Política, que vai explicar
que como a tirania ela é classificada pelo fato do exercício ilegítimo de poder, nada impede de que o poder seja ilegitimamente utilizado por uma ou por diversas pessoas ao mesmo tempo. Então ele caracteriza de que a tirania ela tem os defeitos próprios da oligarquia, quer dizer, o governo oligárquico, que é o governo de alguns, ele tende a concentrar a riqueza em suas mãos, até mesmo de maneira ilícita. Por exemplo, Atenas conheceu, no período socrático, uma tirania, se não me engano, de 30 homens. Ou seja, esses homens concentravam a riqueza que havia em Atenas. E ao mesmo tempo a desconfiança das classes baixas. Ou seja, o tirano ele tende a ter medo das massas populares. Mas ao mesmo tempo o tirano é uma figura caracterizada pelos vícios próprios da democracia. Porque ele também tem medo das classes superiores. Ele não tem medo somente das classes mais baixas. As classes superiores também lhe metem medo. Ou seja, o fato de que levantes populares podem dar cabo de sua vida a qualquer momento. É só nos lembrar, por exemplo, da revolta de Nica em Constantinopla, em que quase o imperador foi morto por causa basicamente de uma briga esportiva. Além do mais, a questão é de que, assim como a democracia na visão de Aristóteles, a tirania tende ao desgoverno, porque o tirano utiliza-se da máquina, digamos assim, da máquina estatal, para usar um termo moderno, como se fosse coisa sua. Quer dizer, o tirano utiliza o Estado como se fosse uma espécie de brinquedo que ele pudesse montar e desmontar à vontade. Pode passar? Pois bem, então chegamos a Bartolo de Sassoferrato. Bartolo de Sassoferrato, como Pietro de Ubaldi, ele faz parte de uma escola de direito que reavivou o direito romano nos idos do século, entre o século X e o século XII, que era chamada Escola dos Comentadores ou a Escola dos Glosadores, que eles reavivaram o direito romano dentro da conjuntura medieval. Tanto é que a influência de Bartolo de Sassoferrato chega até nós, porque as ordenações alfonsinas, que foram um dos corpos normativos que Portugal impôs às colônias, e a si mesmo, é claro, era de clara influência bartolista. Tanto que no meio acadêmico e medieval se dizia exatamente isso: nemo bonus jurista nisse bartolista, que quer dizer, ninguém pode ser um bom jurista se não for bartolista. A influência de Bartolo chega à questão do direito dos mares, por exemplo, a ideia de dizer que o pirata é um inimigo da humanidade, porque ele vive num mar onde não pode ser controlado, é uma ideia dele. A ideia e várias ideias também, por exemplo, para quem conhece direito, a proibição do comportamento contraditório em um processo legal, também uma ideia dele, todas vindas do seu trabalho sobre o direito romano. Ele escreve vários tratados. Ele nasce num ambiente político bastante, pode passar, um ambiente político bastante efervescente. Por quê? Porque ele nasce numa Itália que é dividida pelas brigas políticas entre os guelfos e um outro grupo político que eu não me lembro agora. Um era partidário das cidades-estados italianas,
O outro era partidário do controle do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, Bartolo, ele começa escrevendo um chamado Tratado sobre o Governo das Cidades. E depois escreve finalmente a obra que nos interessa aqui, que é o Tratado sobre os Tiranos. Nesse tratado, o Tratado sobre a Tirania, o Tratado sobre a Tirania, ele vai compor ideias tiradas do Corpus Iuris Civilis, que é, digamos assim, a obra magna de jurisprudência nascida durante o governo de Justiniano, que foi feita não somente uma compilação das leis, mas o comentário delas por Treboniano. E ele, baseado também nas ideias que ele tira do Política de Aristóteles, ele encerra de maneira mais ou menos volta aí, por favor. Onde está aquela frase? Pronto. O fato é que ele, trabalhando esses conceitos, ele separa os tiranos em duas classes, basicamente. O tirano exercício, que é o tirano na prática, que é o tirano propriamente dito, e o tirano absque título, que é o tirano sem o título. Por um lado, o tirano em exercício, que é o tirano na prática, ele é o único tirano de verdade. Por quê? Na mentalidade de Bartolo, funciona da seguinte modo: o magistrado supremo, que pode ser um nobre, um príncipe, ele não se tem essa preocupação em classificar quem seria ou qual cargo assumiria o magistrado supremo. Ele recebe o poder de maneira legítima. É bom lembrar de que o poder na Idade Média sempre é transmitido por meio de juramentos, e é quase sempre transmitido por meio da unção, ou seja, sempre existe um membro do clero dentro da sucessão, digamos assim, dentro da sucessão de um determinado cargo da nobreza. Ou seja, a transferência de poder sempre envolvia, de certa forma, a igreja. Então, o que acontece é o seguinte: o magistrado supremo, recebendo o poder de maneira legítima, teoricamente ele teria que obedecer às leis da terra, ou seja, às leis da terra onde ele estava assumindo o poder. Ele fazia o que se chamava de promício, uma promessa diante de Deus e do povo de que governaria segundo aquelas leis que já lhe eram costumeiras. A sociedade da Idade Média era uma sociedade de juramentos. Você jurava desde o nascimento ao túmulo. Então era uma coisa impregnada no camponho, não apenas no camponho, na nobreza, no clero do medievo. Então é o seguinte: ele recebe o poder de boa fé, mas usa-o de má fé. Quer dizer, o magistrado supremo, recebendo o poder da maneira correta, usa-o para violar as leis que ele prometeu obedecer, para prejudicar o povo que ele prometeu governar, e assim por diante. Ou seja, o problema do tirano na prática é basicamente a prática. Porém, o tirano absque título, ou seja, o tirano sem o título, é o usurpador. Ele não é um tirano propriamente dito. Enquanto o tirano com o título, o tirano no exercício, na mentalidade de Bartolo, na mentalidade também de Tomás de Aquino e de todos os pensadores que a gente vai citar, como Althusius, Mornet, François Rothman e outros,
o tirano, na prática, ele só pode ser removido por meio de uma assembleia dos magistrados inferiores. Mas o tirano sem o título, ou seja, o usurpador que exerce o poder ilegitimamente, todos os atos dele são atos de tirania, porque ele nunca recebeu o poder. Então, como ele é uma pessoa privada, não é um homem público, Bartolo diz que qualquer homem, qualquer pessoa do povo poderia matá-lo. Aqui, para citar diretamente o Tratado da Tirania, Bartolo diz: no senso estrito, é aquele que governa uma comunidade ilegitimamente, mas pode ser entendido que toda pessoa orgulhosa pratica a tirania à sua própria maneira. Às vezes uma pessoa pratica a tirania em uma comunidade por meio do poder de um cargo público que aceitou, outra em uma província, outra em uma cidade, outra em sua própria casa, enquanto outra pratica a tirania em seus próprios pensamentos por meio de dissimulada fraqueza. Mas mesmo se publicamente ele não imprime os seus vizinhos, intimamente ele anseia o poder pelo qual ele pode oprimir. Ou seja, Bartolo, assim como Sócrates, ele identifica no problema da tirania um problema também moral, porque ele começa não na prática do indivíduo, mas nos seus próprios pensamentos. Pronto. Quanto a Calvino, é importante dizer que Calvino praticamente não escreve sobre política, tirando textos esparsos dele, nos comentários de Daniel, em Romanos e outros comentários dele, e, é claro, o capítulo sobre o governo civil nas Institutas, ele praticamente não fala acerca de política propriamente dita. É bom deixar isso bem claro. O desenvolvimento da teoria política calvinista digamos assim, é extra-calvino. O próprio discípulo de Calvino, Theodor Beza, trata em quantidade de folhas muito maior do que o próprio Calvino sobre o tema. Vou ler aqui, quanto a isso, um artigo de Guilherme Carvalho falando exatamente sobre isso. Um olhar geral não revela nenhum avanço explícito de Calvino em relação a Lutero. Até como eu havia dito, não há nada em Calvino que já não tenha sido dito, por exemplo, em Aquino, sobre a questão dos magistrados inferiores, no tocante aos limites do poder do Estado em relação aos cristãos com o Estado. Calvino, como Lutero, defende que o Estado pertence ao regime político, distinto do regime espiritual, tendo sua própria jurisdição, que o poder da espada é legítimo e não contradiz o dever do amor cristão, que a função do magistrado é uma vocação divina, assim como a tarefa dos ministros do Evangelho, que a guerra em defesa dos súditos é justa, que o Estado não deve controlar as coisas espirituais e que a Igreja não deve assumir a tarefa do Estado. Aparentemente, Calvino segue Lutero em quase cada ponto. Calvino teria admitido a teoria constitucional da resistência ao magistrado, produzida pelos juristas luteranos e reavivada por eles em 1546, na Guerra de Smalcald. Assim, sua melhor fase no desenvolvimento político teria sido no final da sua vida, de 1559 a 1564, que, diga-se de passagem, é a mesma época que certos biógrafos de Calvino dizem que Calvino se tornou antimonarquista. Em seu comentário de Daniel, por exemplo, ele admite que reis rebeldes contra Deus poderiam ser derrubados. Na teoria da resistência proposta timidamente por Calvino nesse período, as autoridades inferiores no Estado poderiam se levantar e resistir ao poder do magistrado
superior, tendo em vista a proteção dos súditos, uma vez que ele serve não ao rei, mas à nação. Entretanto, como já vimos, não há aqui qualquer originalidade em relação ao luteranismo. É importante também dizer o seguinte: Calvino difere, sim, ao contrário do que Guilherme de Carvalho diz, em pontos bastante importantes. Por exemplo, Lutero cria de que o cristão não poderia apelar por si mesmo num tribunal secular. Ele só poderia se fazer uso do tribunal secular quando fosse, por exemplo, para auxiliar um terceiro que não fosse cristão, porque ele identificava o Estado, de certa forma, a questão da violência, e a violência do Estado, de acordo com Lutero, de certa forma, qual seria a palavra? Incompatível com o amor cristão. Os seguidores de Calvino, como Theodor Beza e Althusius, foram na contramão de Calvino e escreveram diversos tratados sobre política e direito compatíveis e conciliáveis com a teologia de Calvino. Listam-se os seguintes: François Rothman, Theodor Beza e o Vindiciae contra Tiranos, que traduzido é o Vingança contra os Tiranos, de Philippe Duplessis de Mornay, que é um dos autores que nós vamos tratar aqui. É bom deixar claro, quem aqui já ouviu falar da noite de São Bartolomeu? Pronto. Com a noite de São Bartolomeu, morreram milhares e milhares de huguenotes na França, entre eles o ilustre almirante Coligny. Os huguenotes foram mortos em tal quantidade que certas pessoas diziam de que as águas do rio Somme chegaram a ficar vermelhas de sangue, porque os huguenotes calvinistas foram praticamente varridos do mapa. E leve-se em conta de que a noite de São Bartolomeu não terminou somente na noite de São Bartolomeu. Pequenos massacres dias após continuaram a ser feitos. Então, dentro dessa, digamos assim, atmosfera efervescente, surgiram muitos tratados acerca do tema em questão, acerca de como do direito do povo de resistir ao tirano. Entre eles, o de François Rothman, chamado Franco-Gallia, que ele defende uma ideia, por exemplo, de que o rei não teria poder de proibir o culto divino, que proibir o culto de Deus, ou seja, proibir o culto daquele que lhe dá fundamento ao seu poder, em si é uma forma de tirania. Mornay, por exemplo, ele desenvolve aquilo que mais tarde também vai ser usado por Althusius, só que melhor desenvolvido, chamada da teoria do duplo vínculo, a teoria do duplo pacto. Eu não sei se vocês conhecem a questão do contrato social, a ideia de contrato social, você vê em Rousseau. A ideia de contrato, poder transmitido por contrato, não é uma ideia estranha à Idade Média, um contrato que vincule gerações inteiras. Não é. Como eu disse, o poder na Idade Média sempre era transmitido por meio do que se chama de stipulatio, que era certas condições que o magistrado supremo tinha que aceitar quando recebia o poder. Então você tem, digamos assim, um certo caráter, como se diz em direito, um caráter sinalagmático. Ou seja, existe a união verdadeira de duas vontades, da vontade do povo e da vontade do magistrado em questão, que, como eu disse, pode ser um nobre qualquer, um prelado e assim por diante. O grande problema do contrato social é em que, em vez de você falar de seres humanos em situações historicamente discerníveis, porque esses atos
eram atos visíveis, as pessoas podiam ver, digamos assim, os nobres e os prelados cumprindo fazendo uma promício, aceitando as estipulações. O problema é de que Rousseau vai invocar um estado hipotético de natureza. Quer dizer, vai montar basicamente a ideia de contrato social dentro de uma ficção racional. O grande defeito da ideia de contrato social de Rousseau está exatamente aí. E o grande problema também, como Michel Villers já apontou, é de que não existe árbitro. Aliás, Kant mesmo vai dizer na sua doutrina do direito que o povo não pode reclamar, não pode julgar o soberano pelo descumprimento do contrato, porque o povo é parte no contrato. Logo, o contrato social é um contrato que não pode ser executado. Você não pode exigir a uma terceira parte que execute o contrato. Quer dizer, não existe quem dirima digamos assim, as interpretações feitas acerca do contrato. Isso é um dos grandes problemas do contrato social russoniano. E não fica claro também, já que Rousseau amarra isso dentro de uma ficção contratual no sentido, digamos assim, mercantil do termo, não fica claro como, por exemplo, acontecia na Idade Média, como é que a vontade de uma geração vincularia as gerações seguintes. É por isso que você vê muitos com perdão da palavra, os anarcocapitalistas reclamando acerca de que ninguém assinou esse tal contrato social. Exatamente, se você interpretar como Rousseau fez, contrato social como um contrato tipo mercantil, realmente você não vai encontrar nenhum sentido nele. Você não vai encontrar, porque um contrato, digamos assim, feito pelo seu tataravô vincularia você. É uma coisa bastante simples. A grande sacada de Mornet, e nesse sentido ele também ultrapassa as teorias do direito divino, porque é o seguinte: a teoria do poder popular de Rousseau nasce exatamente para contrapor as teorias do direito divino. Quer dizer, se dizia de que os reis, por serem ungidos pelos sacerdotes, isso é um dos problemas que inclusive causa a questão da querela das investiduras, que a questão de se o governante poderia ou não controlar a igreja, se digamos assim, o poder do báculo, além do poder da espada, também estava nas mãos do governante. Era de que o poder se dizia de que o rei tinha poder de curar, porque o rei de certa forma era divino. Usava-se inclusive o termo de lugar-tenente de Deus, ou seja, é aquele que guarda o lugar de Deus dentro da sociedade política. Então, tinha-se a certa ideia de que o rei não precisava não precisava prestar contas ao povo. Só que Mornet, e para isso ele faz toda uma digressão histórica dentro do desenvolvimento político da França, e ele nota que tanto, digamos assim, uma teoria popular pura da transmissão do poder, como a teoria do direito divino pura também em seu estado, nenhuma das duas coisas explicava, por exemplo, a questão, da promício e da estipulação, ou seja, a questão de que você tem que prometer cumprir certas estipulações, e de que a igreja participava da transmissão do poder de maneira direta, ela ungia os governantes. Aí a teoria do duplo vínculo é exatamente isso.
Mornet diz que todo poder político ele tem duas faces. Duas faces. Porque antes de que a primeira face é a face seguinte, é que o rei, quando governa, ele está dizendo a Deus que governará com justiça e piedade. E ao povo que é governado, quando é governado, ele está dizendo para Deus também que obedecerá às estipulações. Ou seja, a primeira promessa não é de caráter político, como acontece na teoria de Rousseau. A primeira promessa é de caráter político. Mas aqui a primeira promessa é de caráter moral e teológico. Porque as duas partes primeiro estão se submetendo às leis de Deus para o governo, para depois, a segunda face da questão, fazer o pacto entre o rei e o povo, ou entre o magistrado supremo e o povo. Ou seja, toda relação de poder político é uma relação de duas faces. E é por isso que, como eu disse, ele ultrapassa, digamos assim, ele transborda, ele abarca as teorias tanto laicas como populares da transmissão do poder e da justificação do governo. Pode passar, por favor. Pronto. O primeiro ponto é importante. Não é exercida por particulares. Toda vez que Mornet fala da questão da resistência, ele sempre diz o seguinte, de que a resistência nunca é feita por particulares por um motivo muito simples. Você, como indivíduo particular, não tem o poder da espada. Você, como indivíduo particular, não. Mas os homens públicos unidos, eles têm. Os homens públicos, os magistrados inferiores, juntos, eles têm maior quantidade, digamos assim, do poder da espada do que o magistrado supremo. E é nesse ponto exatamente que se difere da ideia de John Knox. Porque John Knox acreditava de que o homem de Deus, como profeta, poderia depor o magistrado supremo sem a intervenção dos magistrados inferiores. Que aí o Mornet chama de oficiais do reino. Tem uma frase muito interessante dele acerca desse ponto 3. A obediência a César, conquanto haja como César. Em primeiro lugar, não recusam obedecer ao comando, contanto que sejam ordenados ao que são capazes de fazer por direito, ou pelo menos não prejudiquem a Deus. Não recusam os tributos, tarifas, cotas ou joias e impostos costumeiros, conquanto estes não interfiram no tributo pertencente a Deus, ou seja, a questão do dízimo. Obedecem a César conquanto ele haja como César, mas quando César excede seus limites, aspira a outro comando, usurpa o trono de Deus, trava a guerra contra o Senhor superior de ambos, então eles consideram injusto obedecer. Nesse caso, propriamente dito, não agem de forma hostil. Porém, estes foram desafiados, atacados com armas e planos secretos, e como último recurso, com a morte, e o pressionando de todos os lados, levantam armas e se protegem contra o ataque violento. A ideia aqui de Mornet é bastante clara. É de que o César deve governar dentro dos termos das estipulações, ou seja, dentro das estipulações e considerando que
antes de ter um pacto com o povo, ele tem um pacto com Deus. E toda vez que ele tenta usurpar o trono de Deus, ele está se usurpando exatamente contra, digamos assim, a autoridade que o revestiu. A tirania, a resistência é diferente de rebeldia, porque você tem que levar em conta que as estipulações e a promessa eram questões legais. Você podia exigir, os homens públicos do reino, os oficiais do reino, como eles chamam, podiam exigir o cumprimento. Quer dizer, quando você desobedecia ao magistrado supremo, quer ele seja um rei, um duque, um prelado, quando ele excede o seu mandamento, não é rebeldia, é uma questão de direito, é uma questão de execução, digamos assim, do contrato tido pelas partes quando da investidura do soberano. Esse ponto 5 também eu vou ilustrar com uma citação também de Mornet, que é bastante também elucidativa. A tirania não é simplesmente um crime, é, por assim dizer, principalmente um tipo de soma de todos os crimes. Um tirano destrói a comunidade, saqueia a todos juntos, como um todo, trama contra as vidas de todos, rompe a fé com todos e menospreza a obrigação sagrada de um juramento solene. Portanto, é mais perverso do que qualquer ladrão, bandido, assassino ou pessoa sacrílega, na mesma medida em que é pior prejudicar a muitos e todos juntos do que a indivíduos. Mas se todos estes criminosos são considerados infames, se sofrem punição capital e são condenados à morte, que tipo de suplício poderíamos inventar para um crime tão aterrador? Então você percebe que a tirania é um problema, tanto moral como legal, gigantesco. E dessa mesma citação você pode dizer o seguinte: é de que a tirania ela não pode ser caracterizada como algo, digamos assim, pontual. Um governante ruim, ou digamos assim, um governante ineficiente por si mesmo não forma um tirano, não configura um tirano. Resistência é um direito político, tanto de caráter positivo como de caráter natural. É de caráter natural porque ele é dado dentro dessa relação da teoria do duplo vínculo. E sim, é uma obrigação de caráter positivo porque estipulada no contrato. A resistência, como eu disse, ela se dá por meio dos oficiais do reino. Pode passar. Aí o ponto que todos os, digamos assim, todos, desde Bartolo até Altúzios, concordam. O tirano sem o título, ao contrário do tirano com título, é uma pessoa particular e ela pode ser morta por qualquer um. Pode passar. Aqui. Altúzios, que foi síndico de Enden, adversário de Hugo Grosso e de Jean Baudin, que desafiou em Jean Baudin o conceito de soberania una, que é o conceito que infelizmente governa os nossos sistemas políticos até hoje. Ele estudou direito em Genebra. E a cidade de Enden, onde ele governou como síndico, na Frísia Oriental, na fronteira com a Holanda, era chamada de Genebra do Norte, porque Altúzios é bastante afeito aos ensinamentos de seu mestre. O Política de Altúzios, a política metodicamente ilustrada, com exemplos sagrados e profanos, com o nome completo, é a obra, digamos assim, magna de toda a politicologia calvinista, porque tudo que você vai ver
em Mornet, em François Rothman, em vários outros, que, como eu disse, são autores principais. A literatura política nessa época, depois do massacre de São Bartolomeu, ela foi imensa. Ele vai trabalhar e vai, digamos assim, depurar dentro de um sistema lógico chamado lógico ramista. Ele vai dar uma grande feição metódica, não apenas ao conceito de tirania, mas de toda a organização política da sociedade. Ele é autor, além do Política, de um livro chamado Dicaelógica, ou Teoria da Justiça, e Jurisprudência Romana 1 e 2. Ele foi um dos grandes escritores de sua época. O Antônio Rivera Garcia, que é um politicólogo espanhol, ele vai dizer o seguinte, pode passar. O republicanismo calvinista alcança na política althusiana sua primeira grande formulação. O jurista alemão saberá como expor os princípios políticos que expressa ou tacitamente são encontrados na obra de Calvino. É por isso que, a partir desta epígrafe, damos o protagonismo ao fiduciário da cidade alemã Kienberg. É bom lembrar, inclusive, que Althusius é chamado de pai do federalismo. As ideias dele voltaram a ser estudadas. É interessante o seguinte, ele brigou tanto com Jean Bodin e Grossio, e Jean Bodin e Hugo Grossio são tão famosos, e ele era, até pouco tempo atrás, praticamente desconhecido. Pode passar, por favor. A tirania, como ele diz, é contrária à administração justa e correta. É bom, antes de tudo mais, definir qual é a obrigação do soberano dentro da política de Althusius. É facilitar 3 coisas: a comunicação de bens, serviços e direitos. Toda vez que um governante governa de maneira tirânica, ele prejudica aquilo que ele chama de simbiose. Simbiose, digamos assim, essa relação de interdependência que cada membro de uma comunidade tem com todos os outros. A tirania é um grande mal. Os vínculos associativos, como disse, são destruídos pela tirania. E, como disse, o tirano é culpado de quebrar um juramento, como também disse Mornet. Passa, por favor. A tirania, como eu já havia dito quando eu falei de Aristóteles, como a tirania é um sistema, é quando um magistrado ou magistrados exercem o poder de maneira ilegítima, tendo recebido um poder de maneira ilegítima, ele pode ser tanto de um como de muitos. Como Althusius também vai falar, a questão da ação do tirano, ela deve ser reiterada. O simples mau governo não configura tirania. E além do mais, Althusius ele levanta mais uma questão que ela não é levantada adequadamente em Mornet. É de que ele tem que ser exortado antes para que se conserte, para que, não se consertando, possa ser considerado um tirano. Se ele faz o mal sem saber que está fazendo mal, sem ser previamente avisado, isso também não configura tirania. A tirania ela pode ser, digamos assim, dividida em dois tipos. O primeiro tipo, que é o por abandono das leis, ele é dividido em tirania por violação ou modificação das leis e tirania por perda de confiança. Primeiramente, tem que levar em conta o seguinte: é de que, como já dito, o poder dos soberanos dependia de uma promessa, disso dentro da sociedade feudal. Para que haja promessa, é necessário antes que haja
confiança. Se o povo não confia mais em seu soberano, se o soberano deu razão ao povo para não confiar mais nele, seu governo é tirânico. Além do mais, é o seguinte: como já dito, uma promessa, um contrato, é pactuado por duas partes. Você não pode, uma vez que você faz uma promessa, você mesmo não pode modificá-la. Estou certo? Então é o seguinte: se o magistrado supremo em questão, modificava a promessa, digamos assim, unilateralmente, ele estava sendo tirânico, porque, como já dito, o estipulado não era isso. E também tem a tirania por administração contrária às leis e à piedade. Nesse tipo, a primeira, por administração pérfida, autúsios inclui aí quando o governante ele persegue e é hostil à igreja. Porque é o seguinte: como já dito, o poder do rei em parte vindo exatamente de Deus. Aliás, ele vem principalmente de Deus. O segundo pacto não seria válido se o primeiro também não fosse. E dentro dessa administração pérfida também cabe outra coisa: quando o governante governa de maneira ineficiente e corrupta, por causa do exercício de um poder absoluto. Quer dizer, se eu exerço mais poder do que eu deveria, automaticamente eu estou agindo de maneira ilegítima, eu estou excedendo os termos do acordo. E tem um segundo tipo de tirania, que é a tirania por má administração dos cargos comunitários ou dos negócios alheios. Porque você tem que levar em conta de que o magistrado supremo, que poderia ser um nobre, um príncipe e assim por diante, a ele também eram levadas causas, ele agia como juiz. E se como juiz ele administrasse os negócios alheios de maneira incorreta, isso de maneira costumeira, é claro, ele também estaria sendo tirano. Pode passar, por favor? Acabou? Isso é o começo. Pronto. Concluindo aqui, como já dito, Mornay antecede Autúsios, influencia Autúsios. E é bom que se deixe claro que as ideias que você, por exemplo, vê dentro da sociedade americana e de outras sociedades anglo-saxônicas quanto ao direito de portar armas, em parte se deve exatamente a isso, porque tanto Autúsios como Mornay, eles pegam o seguinte, de que você tem que ter o direito de defender, porque é o seguinte: primeiramente, mesmo que a pessoa particular ela não pudesse, em tese, resistir ao tirano, ele tinha o direito de defender sua própria vida. E assim, como vocês perceberam, as ideias tanto de Mornay como de Autúsios, elas são muito parecidas exatamente porque uma é a derivação da outra. Estavam baseados na mesma situação real. E assim eu acabo a minha apresentação. Bem, irmãos, agora vamos abrir aqui para 3 perguntas. Pode parar. Vamos abrir aqui para 3 perguntas. Eu vou